bem-vindos a mais um ACIRPcast aqui conosco. Hoje eu tô muito contente. Tudo bem, Cezinha? Tudo bem, Aninha? Falo que é bom a gente voltar a gravar. Esse é o nosso segundo do ano e eu particularmente adoro. Agora, nesse ambiente novo que a gente tá muito contente, né? Sim. E hoje com duas pessoas, gente. Hoje a gente tem um casal premiado e ganharam um prêmio de micro e pequena empresa. E o Nelson também é nosso colega na CIRP, faz parte da nossa diretoria. Nelson e Érica, muito bem-vindos ao nosso ACIRPcast. Muito obrigado, Ana e César, viu? Prazer estar aqui com vocês. Viu, Ana? A Pela gente que está muito oportunidade, contente. E fiquei muito contente de saber que vai ser dose dupla hoje, né? Pois Hoje é. a gente vai conhecer. O Nelson eu conheço um pouquinho mais, a Érica eu conheço menos, então hoje vai ser para mim, uma oportunidade muito grande também conhecer toda a história da Érica. Muito bem-vindos. Muito obrigado. E a gente quer começar a saber um pouquinho de vocês, da trajetória de vocês, Sim. né? Quando a gente fala do Prêmio ACIRP, vocês ganharam Micro e Pequena Empresa de 2024 e ganharam pela escola. Sim. Pequetitos, eu sei que o Nelson tem outras coisas também, que daí ele vai falar um pouquinho, mas a gente queria saber um pouquinho de vocês, a trajetória da Pequetitos, como é que foi vocês falarem um pouquinho, os dois, dessa trajetória. Eu vou contar a história bem assim, vou tentar ser resumido, mas a história começou lá atrás ainda. A Érica, pedagoga, né, teve a ideia de montar uma escola e foi lá e montou sozinha na época. E a gente, naquele momento, ainda era namorado. Eu estava fora de Rio Preto, eu trabalhava na Shell, e acho que eu estava em Porto Alegre naquele momento. E ela montou a escola e foi funcionando e tal. Num dado momento, a Prefeitura de Rio Preto pediu que todas as escolas se adequassem, né, e fizessem reformas e tudo mais. Aí ela chegou para mim, poxa, Nelson, será que a gente não consegue fazer junto, né? Você me ajuda? Eu falei, beleza, vamos entrar. Você já namorava há bastante tempo, né? Não era, acho que uns 2 anos, acho. Mais ou menos, não era tanto tempo assim. Isso aí é em que ano? 98. 98. Isso é antes da Pequetitos? Ou é Pequetitos? Não, Já era Pequetitos. Já tinha começado. Foi já. um comecinho. Nossa, bastante tempo já. Muito tempo. Vamos fazer 20. Nós fizemos agora, em fevereiro, 27 anos de fundação. 27 anos, graças a Deus. 27 anos de fundação, 24 de casados. Que legal, parabéns. Mais esses 4 anos, mais ou menos, de namoro. E aí, entrei como sócio, né? E naquele momento, assim, a Érica sempre focada nessa questão de pedagogia, contato com as crianças, né? Organizando a parte da escola. Eu, mesmo trabalhando fora, fui vendo essa parte financeira, essa parte assim de boleto, essas questões mesmo administrativas da escola, né? Uhum. E aí nos casamos depois, em 2001, e aí começou assim uma trajetória bem interessante, porque eu nesse momento eu já estava no Rio de Janeiro, morando no Rio. E nós nos casamos aqui pela Shell e fomos para lá. Fomos para o Rio, tinha uma pessoa que ficou cuidando da escola aqui, tipo uma gerente, e a Érica ficou à distância, né? A gente já tinha um sistema de câmera que ela ficava vendo a escola full time e tal. E cada 15 dias. Vinha para cá e tal. E aí essa moça que ficou cuidando não deu certo, ela engravidou e teve que sair, aí a Érica voltou e eu fiquei fazendo a ponte Rio Preto durante durante, eu acho que quase uns 2 anos, mais ou menos, né? 2 anos, isso. E você vê como que é a questão do propósito, né? Porque eu já estava quase 20 anos na Shell, eu não tinha como mais voltar para Rio Preto para ter um cargo aqui, e eu pedi demissão da Shell e vim até Campinas, eu entrei numa outra empresa para poder ficar mais perto, entrei na Claro Celular. E durante 1 ano eu fiquei indo e voltando Campinas e Rio Preto até a gente conseguir um outro negócio aqui e eu poder estar aqui em Rio Preto. Então, em 2006 eu voltei para cá, aí a gente ficou junto, a gente montou um outro negócio também paralelo e ficamos juntos. Aí começaram a vir os filhos e tudo mais. E nesse ínterim, né, quando a gente foi para o Rio e resolveu depois a Érica voltar, a gente também tomou uma decisão de mudar o lugar, porque a gente ficava ali na Maceno, né, numa casa alugada, e a gente veio bem para frente da represa. Montamos a escola ali, vocês estão até hoje. Onde a gente está até hoje. Isso foi em 2003. 2003. Nossa. 22 anos já ali. Exato. 22. Alugamos primeiro uma casa, e depois a gente comprou o terreno do fundo, construiu uma outra unidade, que hoje a gente está lá, essa unidade é unificada, né? E estamos lá até hoje. Que legal. Então foi uma história assim, que começou meio que no namoro, virou um casamento. E que uma bela parceria, Sem né? Porque dúvida. assim,
você falando um pouquinho, dá para entender um pouquinho que a Érica foi mais essa questão pedagógica, entende muito mais disso. o emocional também, né, com as crianças. E o Nelson veio com toda a bagagem dele, com todo o conhecimento dessa Profissional. parte gerencial, aí Sim. administrativo, Exato. para fazer o negócio prosperar. Sim, né? sem dúvida. E que hoje, quando a gente fala de uma empresa de 27 anos, são poucas, É né? uma É muito- vida é muito adulta. raro Sim. isso. É. Infelizmente. Então, vocês já viram de tudo. Então, vocês já estão atendendo os filhos dos alunos. Já. Dos Tem primeiros professoras alunos. que foram alunas pititicas e agora estão lá como professoras. Que legal. Você sabe E que foi- acabou sendo meio que referência para algumas Sem dúvida. alunas seguirem Seguirem a área pedagógica, né? Professores Que legal, que viraram. legal. Agora, uma coisa interessante, quando a gente fez 25 anos, É. a gente falou assim, a gente tem que fazer um evento, né? Para comemorar, porque, poxa, né? Muito tempo. É muito tempo. E aí eu sempre tive um sonho de fazer uma festa com uma orquestra sinfônica. Que legal. Aí a gente, aqui em Rio Preto, não tinha uma orquestra assim organizada, a gente conseguiu falar com um maestro que tinha um grupo de músicos, se organizaram e nós fizemos um super evento no Teatro Municipal no momento que ele estava reinaugurando. Que legal. Inclusive a nossa festa antecedeu o prêmio ACIRP, olha as coincidências da vida. Era até o Kelvin, o presidente, que ele quis fazer lá a festa. Você lembra desse? Eu lembro. Foi 23. Foi 23, exatamente. Foi na reinauguração. Exatamente. Na reinauguração Do do teatro. teatro. Nós fizemos, eu acho que foi em setembro, né? Setembro. E o prêmio, eu acho que foi outubro. É. E aí, nesse evento, a gente foi chamando, né? Foi pegando lá os arquivos lá e achando os nossos alunos antigos. Achamos alunos que já estão cursando medicina, uma ex-aluna Próximo. advogada com uma bebezinha já. Que legal. Mas achamos assim, muita gente já e eles fizeram depoimentos. Foi muito legal o evento. Os pais também fazendo depoimento, contando a história, como é que foi lá com a escola. E 27 anos é muito tempo, então tem uma muitas história, histórias, né? Tem, São demais. muitas histórias, com muitas. toda certeza. E aí, assim, hoje é raro, como a gente disse, empresas, né, que tenham mais de 27 anos, a partir de 27, é muito raro isso. Uhum. Escolas, eu acho que também. Sim, são né? poucas. Hoje, qual que vocês entendem que é o grande diferencial, assim, da Pequetitos? Olha, eu vou falar a parte de organização e você fala a Tá. parte pedagógica e humana. É. Você sabe que essa minha experiência como executivo, vamos dizer assim, eu pude trazer para a escola, né? Então, apesar de ser uma escola pequena e tudo mais, a gente sempre teve uma visão de empresa grande. Então, tudo que eu fui aprendendo lá sobre marketing, sobre governança, sobre compliance e tudo mais, eu apliquei na escola. Isso eu acho que foi uma coisa assim que deu para a gente uma base importante. E até eu falei esses dias sobre a questão da LGPD, né? Logo que ela saiu, a gente tem lá uma consultoria, falou, olha, puxa, isso aqui é importante, é uma coisa que é bom você ter. Eu não tive dúvida. Eu aderi e eu pude ver que muitas das coisas eu tinha, mas tinham outras tantas que eu não tinha. Então, assim, e a pandemia, inclusive, foi um exemplo para isso. Porque quando veio a pandemia, claro que ninguém esperava aquilo, e nós e todas as escolas fomos, assim, praticamente a zero. Se a gente não tivesse uma base, uma estrutura, não tivesse, por exemplo, condições, que a gente aderiu em todos os programas do governo, aderi em todas as questões financeiras que foram oferecidas. Inclusive, eu me lembro quando eu recebi uma carta da Receita Federal dizendo, olha, você tem direito, pelo seu histórico aqui, você pode pegar um financiamento. E a gente se apropriou de tudo isso. Inclusive, pagamos todos, graças a Deus. Então, eu acho assim, essa longevidade tem muito a ver com isso. Você estar organizado, fazer as coisas corretas. Eu sei que a gente vive num país de dificuldades, de aperto financeiro, as questões tributárias são pesadas. Mas assim, eu lembro que eu tive um consultor na Shell que ele dizia o seguinte, se você tem um negócio que você não consegue pagar o seguro e o imposto, você abandona. Isso ficou na minha cabeça e a gente sempre levou isso muito à risca. Então isso eu acho que foi, dentro da questão assim, de organização, foi isso que faz a gente seguir, estar preparado, não ter surpresas, né? ter tranquilidade para fazer a gestão, porque não tem os sobressaltos.
E é interessante, depois você completa, Érica, mas assim, é interessante você falar isso, né, Nelson, porque isso, infelizmente, na área da educação, é uma exceção, Sim, né? E por que eu falo infelizmente? Porque a escola é uma empresa, sim. né? Sim, Lógico que tem um monte de questões e um monte de particularidades que têm que ser tratadas como tal, Sim. né? Como uma escola. Só que tem muitas escolas que acham que é só essa questão pedagógica. Só, não estou menosprezando, pelo contrário, é Sim, muitíssimo sim, importante. mas Mas precisa ter a parte, né, de gestão também, porque senão não tem, não se sustenta. Não se Sim. sustenta. E aí eu vejo, né, quando a gente viu, depois a gente vai falar do prêmio, mas quando eu vejo você, né, comentando e compartilhando a trajetória de vocês, eu vejo que esse é um grande diferencial realmente de vocês, e por isso, com 27 anos. Sim. Né? Exato. Porque senão não acaba não se sustentando conseguiria, mesmo. Não teria E aí condição. as escolas precisam começar a olhar para isso, né? Porque eu vejo muito, parece que é pecado, né? Falar que Gestão, né? que tem que ganhar dinheiro, que tem que Que dar tem lucro. que ter lucro, né? Tem que dar lucro, tem que dar lucro, porque senão Sim. não se sustenta. Não Você não consegue. consegue oferecer o padrão que Exato, você apresenta para exato. cada família, né? E pra aqui a cada gente criança. vê muito isso, né? Assim, a gente vê que tem só alguns que trazem isso, que dão um foco para isso, mas são as exceções. Infelizmente. Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente. E eu tenho falado bastante sobre isso com as escolas, né? Lá através do núcleo. Porque é isso. Grande parte da história das escolas começaram assim como a Érica começou. Uma professora que tinha um sonho de ter uma escola, empreendeu, montou a escola e seguiu. Sim. Só que no meio do caminho, você tem obrigações, você tem questões ali que você tem que saber lidar com isso. Se você não tiver Uma boa gestão. alguém que te acompanhe, te auxilie, você tem uma tendência a não conseguir lidar com isso, porque as demandas, até que a Érica vai falar, pedagógicas e com os Uma pais e com depende as da crianças, outra. são Exato. enormes. E por outro lado, os impostos, as obrigações, o cumprimento de tudo ali também é uma pressão enorme. Sim. Então, você se dividir com isso é muito difícil, né? E senão fica uma utopia, né? Não é? Fica uma utopia, uma coisa que não é real. Que não vai chegar em lugar que nenhum. não vai chegar e tem que parar. Eu falo que tem que parar com isso, né? Tem que parar com isso de achar que não pode ter lucro. Não Precisa pode ter dar lucro, né? Porque a escola tem uma história que é meio imaculada, assim, a escola tem que ser aberta. Claro que todo mundo tem que ter o acesso, isso daí é óbvio, né? Mas quando você fala em escola, puxa, vai aumentar a mensalidade. Puxa, tem que aumentar. Porque se não aumenta, ele não consegue sustentar, porque o professor recebe mais, o aluguel, se você paga aluguel, aumenta, a energia, a água. Tudo sobe, né? Tudo. Ainda mais a E inflação não quer aqui. dizer que se tem isso, não tem qualidade, né? Porque Ou não eu está sempre- dando Exato. olhar para o humano, Exato. para o aluno, para a pessoa, para a formação, né? Exatamente. Eu particularmente desconhecia essa tese, assim, da questão da briga, né, entre aspas, da escola com o lucro. Eu não sabia. Para mim era... Porque como a gente vê como empresa... Sim. Porque normalmente, assim, o olhar de uma pessoa, de uma escola que não tem esse olhar do Nelson como gestor, e ela quer ver quantidade, não qualidade. Então, às vezes, a quantidade na questão administrativa não é um resultado que vem uma qualidade com uma boa gestão. Por quê? Não adianta você colocar um monte de crianças, né, lá e... mas aí não vamos gastar com seguro, não vamos gastar com aquilo, vamos pagar menos para o professor, vamos cobrar um valor menor, porque aí a gente põe mais crianças, isso vai aumentando, e aí acaba perdendo a qualidade, Exato. acaba não tratando cada indivíduo como uma exclusividade, como uma criança única, uma família única. E aí, o que hoje a Pequetitos tem de melhor, né, é unindo essas duas coisas, a gestão e o respeito único a cada criança, a cada ser humano. E cada família é uma preciosidade lá na escola, né? A gente vê mães Conhece assim... todos, sabe o nome. Todos, assim, os Legal. pais. Tem mães que falam, tia Érica, agora na colônia, eu vou preferir deixar na colônia da Pequetitos do que mandar para os avós, porque vai sair da rotina, vai sair da organização, vai perder horário de alimentação, horário de rotina, a qualidade de desenvolvimento dessa criança vai cair, então vamos manter. E aí a gente, né, faz toda essa parte da gestão que o Nelson faz, administrativa,
administrativo. Às vezes ele dá uns puxão de orelha em mim e fala, ó, não esquece. Olha pra isso, depende Olha aqui. disso. Então, se você fizer isso... Vai repercutir ali. E aí a gente tem toda essa delicadeza para poder manter esse padrão que é a Pequetitos. E o outro lado, né? Porque é o seguinte, né? É aquela história mesmo de empresa, né? Tem lá uma pessoa financeira e tem um cara do marketing, por exemplo, o cara de vendas. Ah, vamos fazer isso, vamos investir. A Érica tem as ideias mirabolantes lá. Ah, a gente podia derrubar essa parede aqui, fazer não sei o quê. Não tem jeito essa parede. Não, vamos ver. Aí chama o engenheiro, sabe assim? E aí no final tudo dá certo, né? Mas essa questão que ela falou é bem verdadeira mesmo. Esse olhar, isso eu acho que é uma coisa que acaba voltando positivamente. Porque, claro, é um negócio. Mas antes de ser um negócio, é um propósito. É um propósito. E sendo um propósito, muita coisa que você faz é além do dinheiro. Então, essa questão de se preocupar mesmo com a criança, com a família. Porque a gente sabe, porque é uma criança, olha o que tem por trás. Tem um casal, tem os avós, tem os tios, tem os padrinhos. Inteira, né? Exatamente. Você pega os funcionários, tem um funcionário, tem a família. É muita gente ali. E o retorno que a gente tem que dar para cada família, porque um bebezinho começa a engatinhar 4 na meses. Pequetitos, comer na Pequetitos, primeira refeição, Desfraldar. normalmente Desfraldar. andar, falar. Então, sempre esse primeiro prêmio acaba sendo nosso da Pequetitos. Então, o que a gente tem que fazer? Retornar para essa família de uma forma muito grata pela confiança de acreditar no nosso trabalho e na responsabilidade. Porque você imagina você pegar um muita bebezinho de 4 responsabilidade. meses? É muito. Então, Muito petitivo. Qual que é a idade que tem lá? É 4. de 4 4 meses a 7 anos. Que legal. a Malu vai fazer 3 meses agora. Ó. Olha, tem e você um sabia, cliente em semana potencial passada, né, aqui. que a gente tem uma bebezinha que a mãe Antecipou. porque saiu antes de licença maternidade. Se ela não retornasse dentro do prazo, ela perderia a função dentro da empresa, assim, Nossa. de uma... mas por conta, assim, da Do tempo. responsabilidade Sei. dela Ah, tá. mesmo. E aí, esse bebezinho começou com 3 meses. Nossa Titico. senhora, é muito pequenininho. A mãe ordenha o leite materno, esquenta a gente lá no banho-maria, oferece no copinho para não perder a Para não sucção contaminar e para tudo mais. e também de não deixar de Sim. mamar na Mamar, mãe, Sim, porque se oferece depois- bico, vai, né? Mal deixa- sabe que saiu do útero, já tá na escola. Já tá na escola. Exatamente. Não, E você e sabe- saber que tem uma escola, né, tão cuidadosa, Que tem esse olhar. que Legal. tem esse olhar, que tem esse cuidado, que dá esse respaldo para a família, né, também é muito bom. Sim. Porque hoje, assim, cada um tem a sua escolha, né? Não, quero que continue em casa, não quero uma Sim, pessoa em casa, sim. não, eu confio mais na escola, Sim. para já ter toda essa questão, né, com pessoas altamente capacitadas para Capacitadas. isso e com tanto tempo, né, de história. Sim. Então, Ô, é uma Ana, excelente opção também, né? E essa questão também sobre a gente atender bebês tão pequenos, né? Logo que Vocês sempre fizeram, desculpa, Sempre foi. sempre foi, começou assim, Sempre foi com berçário. 4 meses, É. que legal, que legal. Mas aí, quando a gente foi evoluindo, a gente foi vendo também o seguinte, você falou do risco, né? Realmente é um negócio muito arriscado, você tem que gostar muito disso, não é um propósito, como não é vocês só um falaram, negócio, né? sim. Uhum. E aí o que nós pensamos assim? Puxa, eu tenho que ter uma estrutura. Não adianta assim eu querer receber crianças dessa idade e eu não ter a estrutura para isso mesmo. Então, assim, questões assim de piso. Ah, eu tenho que ter um piso que não vai provocar algum acidente, que não vai machucar. Eu tenho que ter Que paredes seja que são emborrachado São para as muitos crianças detalhes, colocarem. muitos Meu detalhes. Deus. Eu não posso Ficarem ter no chão, degrau. porque eles engatinham, não ficam em Nossa carrinho, em Senhora. nada lá. Não tem isso, bebê conforto, carrinho, essas Nada, coisas não nada. tem. Ah, então, por exemplo, assim, eles vão ficar no chão. Então, como tem que ser esse chão? Como que eu tenho que limpar esse chão? Com As qual tias período? têm as meias próprias Não para entra pisar. de calçado na área dos bebês. Dentro da escola, assim que as tias já entram, deixam o calçado e já colocam um crocs que é utilizado só dentro da Pequetitos. Que legal. E você sabe que legal. quando veio a pandemia, que tinha esse negócio de álcool em gel e tudo mais, para a gente ali não Já foi tava. novidade nenhuma. Porque eu Porque já álcool fazia 70%, fazer higienização. E ainda daquela questões todas, a gente chegou a comprar, olha que coisa. Você lembra aquele fumacê que fazia, que aparecia os Sucente. chineses Lembro, fazendo? A gente tem na lembro. escola aquilo lá e fazia aquele fumacê todo com Dos chineses. quaternário de amônia, que é um de produto UTI, que né? usa inclusive em centro cirúrgico para fazer a higienização. Que legal. Então, assim, Que é uma legal. preocupação. Claro, a gente controla tudo, óbvio que não. Mas a gente minimiza, sim, Minimiza. de uma Tá forma. no controle, né? Sim, Sim. dentro daquilo que você pode fazer, É. né? Excelente, excelente. Eu escutando, né, assim, eu queria já entrar, porque eu sei um pouco
né, da sua trajetória, assim, pouca, na CIRP, mas vocês, me corrijam se eu estiver errada, mas quando vocês se inscreveram, não foi a primeira vez que vocês ganharam, né? Não, foi quando a gente se inscreveu, a gente já tinha inscrito foi no a ano segunda anterior. vez? Foi a segunda. Porque eu lembro, e isso é interessante, eu lembro da evolução, como a gente está há um tempinho, né, Sim. Cezinha? E quando as empresas, e a maioria, né, se inscreve mais de uma vez, e aí a gente consegue acompanhar um pouquinho A trajetória e a evolução da empresa. E eu vi uma evolução muito grande. Muito grande. E por isso, inclusive, que vocês ganharam. Sim. Né? Mas, assim, muito grande mesmo. O que vocês podem citar aí de que mudou e que aconteceu? Se foi só uma impressão minha, Não, ou se realmente é uma isso realidade. aconteceu. Eu até contei isso. E se a gente tiver, assim, falando, porque a gente está falando de, sei lá, 2022, 23 para 24. Isso. Né? Falem um pouquinho sobre isso. Em 23, que foi esse primeiro ano, inclusive foi o ano que a gente fez os 25, eu pensei, puxa, vai ser mágico a gente ganhar o prêmio nos nossos 25 anos, né? E aí, quando eu olhava assim, eu olhava para o caderno de questões, pensava, poxa, a gente tá bem, né? Tem chance de ganhar, tinha mídia social bacana, fazia outdoor, fazia revista. Você falou do LGPD, né? Então, aí que tá. Não, eu achava que eu tinha LGPD, os contratos eram adequados, eu tinha um procedimento. Só que eu não tinha aderido ainda, porque ainda não era obrigatório, né? E aí, a virada, inclusive eu dei essa dica o dia que eu fui até lá num dos núcleos falar sobre isso. Qual foi a virada? A LGPD. Porque ela, se você olhar, tudo que ela cobre passa por grande parte das questões do prêmio. Então, por exemplo, assim, você tem, como que é a sua gestão de contratos, por exemplo, um exemplo, né? Então eu tinha tudo lá. Como que é a sua governança? Tinha tudo lá. Como é que é o compliance? Como é que é isso? Como é que é aquilo outro? Então eu fui, por estar adequado, eu fui respondendo várias questões dali. Então, a virada que você percebeu foi por conta disso. Você fala por causa do fluxo, né? Porque como ela tem que olhar o processo completo, ele vai te você tem que adequando adequar o processo em tudo. Legal. Você entende? Assim, até muita gente pensou, poxa vida, isso é uma coisa bacana. Isso é uma dica bárbara. De ouro. Exatamente. Porque, olha, o prêmio é uma coisa sensacional. Claro que é. Mas você estar com a sua empresa assim, num patamar bem gerida, dando lucro, funcionando legal, é melhor ainda, né? Sim. O prêmio ele só vem coroar isso tudo. Sim. Então, quando a gente conseguiu fazer isso, foi ótimo. E foi até essa percepção que você teve foi por conta disso. E o próprio propósito do prêmio é esse, não é até porque não tem como premiar todo mundo, né? Sim. Mas é dar um checklist para a pessoa e falar assim, se eu fizer isso aqui, minha empresa vai estar boa. Exatamente. Vai conseguir, eu vou conseguir ter uma boa gestão. Sim. Se conseguir ganhar o prêmio, melhor ainda. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Exato, e isso a gente frisa muito, né? Porque daí a gente está colocando em prática um dos pilares da entidade, que é ajudar os associados a se desenvolverem. Sim. E isso que o Cezinha falou, a questão do diagnóstico, é como se fosse uma fotografia Sim. mesmo. Né? E aí, para ela olhar e falar, não, olha, não, nesse ponto eu preciso melhorar, não, nessa área tá tudo legal. Não, tem esse assunto Tem que um se eu gap fizer, aqui, eu Isso. consigo evoluir, consigo ter resultado. E aí é isso. Então, todo mundo, isso a gente frisa muito. É o único prêmio de meritocracia da nossa região. Sim. Né? É o único prêmio, é gratuito, então só tem um critério de ser associado, Sim. né? E então, por que não, né? Se inscrever Se e ganhar aprimorar, isso, né? ganhar essa fotografia, ganhar esse diagnóstico para entender como que eu estou. Né? Tem um farol mesmo da empresa. E o outro ganho, Ana, o outro ganho é o feedback que você recebe. Esse feedback, assim, o que eu fiz? Eu fiquei frustrado, eu tenho que dizer. Pensei, puxa vida, a gente não ganhou. E aí a gente pegou o feedback e trabalhou em cima dele. Quer dizer, então foram duas coisas. Olhar para aquele gráfico, até a Tamires, deixei ela quase louca. Eu ligava para ela todo dia, e aí, que não vai sair esse resultado, que não sei o quê. Aí depois não deu, falei, então me manda o feedback que eu quero analisar. E a gente estava muito bem em alguns pontos ali, mas tinham outros que mesmo eu achando que estava bem, tinham uma distância ali. Trabalhamos em cima disso, fizemos o que tinha que ser feito, principalmente a questão do LGPD e tudo funcionou. Então, quando a gente ganhou, eu falei, puxa vida, você vê
Que legal, né? Até eu me lembro que o Jean me ligou, eu estava em Londrina numa reunião, ele me ligou, não consegui falar, depois, às 8 horas da noite, eu liguei para ele. Até, você sabe que na hora eu não associei, né, a questão do prêmio. Porque como eu estava lá na coordenação, pensei que de repente era alguma coisa que ele queria falar comigo, que ele falou, poxa, você foi premiado. Eu falei, não acredito. Ô Nelson, aí você falou agora, né, da questão do núcleo, eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, vocês estando no núcleo, o porquê de estar no núcleo, há quanto tempo que vocês estão, e o que você entende que participar do núcleo, não falando agora como depois a gente vai falar sobre a questão de participar da diretoria, né, mas como participante, o que você entende que isso mudou e muda no negócio de vocês? Ó, a grande questão mesmo é você estar com alguém que está sentindo as mesmas dores, né? Eu tenho falado muito sobre isso, porque quando você é empresário, vamos supor que você trabalhava numa empresa, então você tinha toda uma estrutura de diretores, de verba, pessoal do marketing, você pedia, ele fazia, coisa e tal. Quando você vai empreender, tudo bem, mesmo que você tenha uma estrutura, mas você é o cabeça daquilo lá. Então eu digo que é a tal da solidão empresarial. Porque você como gestor, você não pode chegar lá chorar para sua funcionária, para sua secretária, não sei o quê. Você pode até fazer isso com sócio, se você tiver um sócio, né? Mas você tem que manter ali. Então essa solidão, eu acho que é o grande mal assim, do empreendedor. Quando você vai para o núcleo, você tem a oportunidade de estar num lugar seguro, né? Onde as pessoas têm os mesmos propósitos ali, passam pelas mesmas dores, e essa troca de ideia é muito legal. Falar assim, poxa, como que você faz com relação ao seu seguro de funcionário? Até a gente teve essa conversa esses dias, eu faço assim, assado. Por que isso? Eu até confesso que há algum tempo atrás, eu até passar, poxa, mas eu vou estar com meus concorrentes. Só que é uma concorrência, primeiro, né? Quando você começa a entender a sua posição no mercado, claro que existem os concorrentes, só que você está posicionado. Você sabe qual é o trabalho que você faz, você sabe o que você entrega, você sabe qual é o teu público. Vão ter públicos iguais? Vão ter, inclusive, empresas, escolas que vão estar na sua área de influência? Vão ter. Mas, assim, são trabalhos distintos. Lá tem uma Érica, na outra tem uma outra que tem aquele jeito e a pessoa vai gostar mais de uma, mais da outra, e tá tudo bem. Agora, cabe a você entender isso, respeitar a concorrência. Inclusive, uma coisa que eu digo muito sobre isso lá, né? A gente poder ter esse alinhamento, e aí fica muito mais fácil, porque você fala, poxa, se eu tiver algum problema lá com tal escola, eu vou lá e vou falar abertamente, poxa, fulano, eu conheço ele. Então, você vê como é que as coisas vão se aproximando e facilitando. Outra coisa que é essa questão de você poder ter a capacitação junto. Eu me lembro que no ano passado, a gente conseguiu fazer bastante coisa com relação a palestras, a trazer pessoas relevantes. Direcionado para a necessidade de vocês. Muito né? legal. Assim, então, a que deu que foi mais sucesso foi com o pessoal da inclusão, né? Então veio a doutora Cláudia lá com o Ninho do Bebê, aí junto veio toda a promotoria, veio o pessoal da infância e juventude. Foi muito bacana o evento, lotamos o Salão Nobre lá, e depois teve o pessoal de finanças, o pessoal da Secretaria da Segurança, bem naquela época daqueles atentados, lembra? Que estava todo mundo enlouqueceu meio... todas as escolas, Exato. né? Aliás, escolas todas de cabelo em pé, né? Escolas, os pais, os todo donos mundo. de escola. Aí veio o secretário, orientou. Olha quanta coisa legal. Se você tivesse fora disso, você teria acesso a tudo isso? Não. De jeito nenhum. Então, assim, o núcleo, e não só o de escolas, mas falando sobre o de escolas, é o melhor lugar para você estar. Se você quiser, por exemplo, realmente ter tudo isso, ter essa tranquilidade, ter essa abertura de falar com as pessoas sobre tudo, e ainda pegar uma série de dicas e de modus operantes, né? Então eu faço assim, puxa, que legal, vou começar a pensar, Vocês fazer trocam sobre melhores isso. práticas também. Sem dúvida, sem sim. dúvida. E hoje, quantas escolas participam do núcleo e quando você entrou, você lembra o número também? Você aumentou? Você está desde o início, não? Não estou. Na verdade, a gente núcleo... entrou... Como eu fiquei nessa fase muito indo e voltando de Rio Preto, né? A gente não conseguia participar, a Érica estava lá naquela... Foi o Daniel que
que começou, né? Foi o Daniel. Você sabe que esse ano agora completa 10 anos, né? Do núcleo, O NEP 10 já? anos. Foi 15/25, né? 10 anos? 10 anos. Que Eu acho que é o legal. núcleo mais antigo. Não, e que mais, eu não sei se é o mais antigo, mas que se perpetuou mesmo, Sim. com certeza. Desses setoriais, você fala, né? Que se fortaleceu, eu É. lembro. Nossa, mais 10 anos. E vocês estão há quanto tempo? Nós estamos um pouquinho antes da pandemia ali, 19, 6, 7 anos, né? Não é muito tempo, não é muito tempo. E hoje tem quantas pessoas? Ó, inscritos, nós temos, eu acho que são 38. Bastante. Bastante. Né? Porque se você pegar a média dos núcleos, são 20 pessoas, a média. Uhum. E o que eu tenho feito lá, né? Tentado trazer as pessoas para as reuniões através dessas questões. Muitas vezes a gente não tem assim um palestrante, a gente senta na mesa lá, inclusive são as melhores reuniões. A gente senta na mesa, tem uma pauta ali, mas geralmente depois fica grande parte da reunião falando sobre isso. Poxa, tal coisa, que nem teve o dissídio coletivo. Práticas, né? Nossa, como é que foi feito? Porque até teve uma situação... Olha, você vê, teve uma situação que o nosso sindicato das escolas particulares teve uma intervenção. O presidente veio a falecer, aí quem assumiu não convocou novas eleições e tal. Sei que no final teve um interventor que entrou lá e tirou a pessoa que estava. E aí o pessoal que é remanescente da diretoria fez uma reunião online com a gente, contou essa história toda, falou tudo aquilo que eles estavam fazendo. Olha quanta informação que a gente conseguiu através do núcleo, né? Ô Nelson, e assim, isso era uma das dúvidas que eu tinha, qual que era, como a gente quer virar o comitê de M&A para núcleo isso, também, Uhum. o que faz as reuniões fechadas de núcleo. Então, Sim. você está me falando para mim de melhores práticas, discutir pontos igual essa questão comuns, né? da segurança pública e tudo Sim. mais. E teve alguma mudança em política pública, assim, por exemplo, assim, as escolas tinham alguma demanda com a prefeitura ou com outro órgão Eu vou te contar de governo? uma história, Cezinha. Foi bem no olho do furacão da pandemia. E eu me lembro que foi ali que eu comecei a ficar mais militante, mais aquele militante positivo, né? Porque as escolas, todo mundo sofreu, mas escola foi, assim, demais. Escola e setor de eventos acabou. Porque não podia, eu até contei, zero. nós perdemos 80% do nosso faturamento. Sim. Cada dia era uma ligação, porque a gente tinha bebezinho, porque não fazia nem sentido. Como é que ia fazer aula online? A gente até tentou, Você consegue né, imaginar o que é o seu negócio, assim, esfarelar da noite pro dia? Meu Deus. Foi uma fase, assim, mais assim, foi também a fase de mais, assim, fé, né, principalmente, e aquilo que eu falei de estar organizado e tudo mais. Aí, quando eu falei pra Érica, assim, o que a gente pode fazer? Porque ela ficava assim, puxa, porque o governo... Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, o que cabe a nós? O que a gente pode mudar? Porque o que a gente não pode mudar, não tem jeito de gastar energia com isso, que já é pouca, nós estamos com pouca energia. Com pouca energia. Então foi quando ela se motivou e começou a fazer drive-thru, começou a fazer os projetos, lembra disso? E eu fui para onde? Eu fui organizar a questão de falar com o comitê. Então, eu lembro, era o doutor Aldenis, a pessoa da Vigilância Sanitária e a secretária da Educação. E a gente fomos falar com os vereadores para eles poderem fazer alguma coisa e autorizar que as escolas abrissem, porque nesse meio tempo, buffet foi autorizado a abrir. Falei, puxa, como é que uma criança pode ir no buffet? Não pode ir na escola, gente. Os bares chegaram a abrir. Tudo bem, estava certo eles, mas a escola, eu até disse pro doutor Aldeno, doutor, o melhor lugar para uma criança estar nesse momento é na escola, sabe por quê? A escola, ela cuida. A escola ela vai estar lá com 200% do álcool em gel, da sanitização, de tudo. E eu me lembro que a gente fez uma pressão, o Kelvin ajudou bastante sobre isso, e no dia 16 de novembro de 2020, ele chamou nós para ir, um grupinho de escolas para ir na Câmara, na Prefeitura, e falar que a gente ia abrir no outro dia, assim... Na segunda-feira, né? Foi na sexta, 5 da tarde. Teve eleição rodízio, né? Foi com rodízio. 45%. Era foi 5 da tarde, não foi? Na sexta-feira? Foi isso. Foi uma loucura, porque você tinha que... Imagina você ir um aluno, entrava na escola, ficava lá um período, a mãe vinha buscar, vinha outro.
Porque você Nossa. tinha que fazer uma conta do seu tamanho, Meu loucura, Deus né? do céu, que loucura. Então, que loucura. essa questão, o núcleo foi bem assim, participativo, sabe? E o núcleo existe para isso, né? É Os uma das núcleos. coisas, a Sim. representatividade, está lá nos nossos pilares. Representatividade é essa questão de união mesmo para um ajudar o outro. E eu Exato. lembro que isso que você falou, né, anteriormente, tinha muito isso. No início dos núcleos, essa coisa assim, imagina, eu vou estar sentada do lado do meu concorrente, Uhum. eu vou abrir minhas Não, dores, eu vou abrir meus números, eu vou abrir... E é o contrário, né? Que bom, a gente se fortalece junto, a gente Sim. consegue ir atrás de um fornecedor e conseguir preços melhores, a gente Fizemos consegue isso. buscar Uhum. pessoas que são referências por um preço menor, porque a gente Vai dividir, né? divide, né? E daí tem a questão da capacitação, a gente consegue junto, né, Fazer. a prefeitura e buscar pelos direitos. Então, os núcleos são Sim. muito isso, mas é uma mudança de cultura mesmo, né, de Total. mentalidade. Totalmente. E eu entendo que só as pessoas que já são mais amadurecidas que conseguem também Sim. participar, Então, né? De que já tem um pouquinho mais de musculatura que conseguem entender isso, né? eu brinco que o nosso núcleo é um núcleo velho, né? Porque são donos de escola que estão lá, assim, mais de 10 anos. Mas agora, olha a questão interessante. Os filhos estão vindo agora. Então, Sucessão. tem muitos Que jovens legal, participando. Que legal. Mas eu sinto também que ele já vem com uma outra cabeça, Não, né? com certeza, já vem com toda essa cultura dos Essa pais. questão né? da conexão, sim, né? Sim, E eu acho que e a questão da mudança também do momento que nós estamos vivendo, né? Hoje é tudo não, né? Mas tem muito essa questão do colaborativo, Mais de aberto. conexão, de aprender com o outro. Sim. Graças Sim. a Deus, Graças né? a Deus, Graças isso a mudou. Deus, isso é importantíssimo. E aí agora você fazendo parte da diretoria, Pois né? é. A partir desse... Foi esse ano, né, Foi Nelson? esse ano. Meio ano já, então. Então, acho que foi janeiro, né? Janeiro que eu fui Já tá no convidado. meio do ano. Muito legal. Foi uma muito surpresa legal. também, me lembro da ligação, né? E você sempre foi, né? Assim, quero que você fale um pouquinho da CIP, mas assim, vendo o seu currículo, você sempre fez parte do De Rotary grupos, também, né? Do Rotary. Ah, sim. Não, você sabe, eu vou contar uma historinha aqui, eu acho que ninguém sabe disso, né? Adoramos saber coisa que ninguém sabe. Isso aí é... Você sabe que meu envolvimento com a CIRP, desde que eu tinha mais ou menos uns 12 anos, Sério? porque eu sou sobrinho do Valdir Nonato. E meu tio, numa das candidaturas dele, que na época, né, Sim. a CIRP tinha eleição e tinham mais do que... Boca de urna. E eu fiz muita Várias chapas, panfletagem. Que Eu, meus legal, irmãos, que Meu legal. tio chamava a gente pra ir lá pra porta e distribuir, toda molecada, né? Distribui. Então eu tô, olha quanto tempo aí. Ah, o Valdir Nonato foi em 82, sei lá, 80. mais ou menos. Eu não me lembro exatamente o ano, César. eu- Até outro dia eu vi. Eu vi no quadro. no quadro, né? Cezinha tá bom de ano. Aí já conta a minha idade, né? Então, assim, e eu via meu tio lá, né? O quanto que ele participava e tal. E eu ficava olhando aquilo lá e eu falava assim, puxa, bacana isso, né? Só que naquela época, obviamente, não tinha nem ideia de como que as coisas caminhariam, né? Que legal. Muito legal, E o muito dia que eu bom. fui, a primeira vez naquela sala que eu vi aquelas fotos, eu falei, puxa, E olha. ele tá lá, né? Tá lá. O tio tá A lá. Adriana, que foi minha amiga de faculdade, minha Que colega de legal, faculdade. Que legal, que legal. Então você vai vendo as pessoas ali. Como é que é o nome? O seu, o Graciane, né? Seu Graciane, Oswaldo Graciane. Olha qual é o meu relacionamento com ele. A gente ia no Campo do América, ele tinha uma cadeira cativa ali. Tinha o meu tio, tinha o seu missério da casa dos R$2.000, não sei se vocês se lembram, que é Não conheço. muito Eu não antiga. lembro. O Graciane, toda essa turma. E eu Que era um delícia. molequinho de Sim. 6, 7 anos ali. Sim. Legal. E aí Então você já olha. fazia parte Já de de tudo alguma isso da forma fazia história, parte, sim. né? O Campo do América Sim. não é esse campo. Não, né? o antigo, Mário Álvares de Mendonça, Eu ali na não- Santa Cruz. Quando eu mudei para Rio Preto Já não existia mais, já era o atacadão, né? Que legal, que Você vê legal. quanta Muito história, né? E aí você agora, Então. né, entrando e... Mas vocês sempre tiveram isso, dessa questão do associativismo, Sim, sempre. essa questão de grupos. Então, do Rotary, né, que tinha o Rotary. Sim, as crianças. A gente, olha que engraçado. Nossos filhos entraram primeiro pro Rotary do Pro que a Rotary. gente. Que legal. Que era o legal. Rotary Kids. É né? o Kids. A gente tem ali uma vizinha ali no nosso condomínio, que são bem antigos, que inclusive fundaram o Palácio das Águas, né? Convidaram as crianças, aí a Érica começou a ir com eles, depois veio pandemia também, eles continuaram, reunião online, coisa e tal, e seguiram. O Benício foi presidente, até foi muito legal,
Porque É, Benício um se passando candidatou, depois passou para uma irmã, que passou para outra. Então, Que o Benício foi legal. presidente, a Antonella e a Betina agora é presidente do Que Quilmes. legal, E- que legal. E aí depois, assim, e a gente sempre junto. Só que a gente até então não era rotariano, né? E numa das festas lá, eles me convidaram, assim, foi até uma festa das nações, que tem a barraca americana, Sim, a gente trabalhando lá. O Arnaldo, que é o gestor da barraca, falou, vamos aqui aclamar o Nelson. Eu fui ali e falei, poxa, nem sabia direito como que ia ser. Mas foi legal, entrei e hoje a gente está lá trabalhando bastante. O Rotary é muito legal também, assim, como você falou, né? Você ajudar e não querer ver a quem, fazer o Sim, trabalho, né? sim. Que tem que ser Muitos feito. serviços sociais. E uma coisa séria, até na época da enchente do Rio Grande do Sul, eu acho que foi uma pessoa, um empresário falou assim, olha, se você tiver que doar algum dinheiro, doe através do Rotary, porque a certeza que o dinheiro vai chegar. E de fato, quanto Não, que e a é muito gente... sério, né? Muito é sério. muito sério. E a própria Muita CIB já fez muitas responsabilidade. ações com o Rotary. Já. A gente, na época do núcleo de jovens, por intermédio de vocês, lembra? A gente fez um evento com o Raul Candeloro e a renda foi revertida para fazer a cozinha da CD. CD. Isso mesmo. É, Inclusive, Adriano, eu acho que não foi a CD, foi uma outra instituição. Não, foi a CD. Foi a CD? Acho que Foi, a foi. CD. Exato. Agora Inclusive é é o nome... RCD, né? Agora é a RCD. Inclusive o nome da cozinha é do Raul Candeloro. Exatamente. Porque o Rotary já tinha dado alguns equipamentos, se não me engano, Uhum. e faltava, acho que a parte de alvenaria. Aí Sim. essa palestra foi lá e concluiu. Para poder da- concluir. da Exatamente, eu cozinha. sei dessa história. Eu não estava naquele 2016, eu acho, 15, 16, por aí. momento. Então, E é muito importante, né? Assim, e aí vendo, isso é até legal, né? Vocês citarem aqui, porque vocês são grandes empresários que fazem um monte de coisa, né? Tem escola, tem outros negócios, sim. tem 4 filhos, Sim. né? São casados há tanto tempo, então Sim. assim, uma vida Tá. maluca, do Corrida. filho pequeno, filho adolescente, né? Sim. Em várias etapas. Filho E ainda, universitário. filho universitário, agora tá indo viajar, fazer intercâmbio, né? Uhum. E assim, por que eu tô falando tudo isso? Porque muitas vezes os empresários vêm, ou as pessoas escutam e falam assim, nossa, mas já tem uma... Ainda vai inventar mais coisa, ainda vai inventar de participar de Rotary, ainda vai inventar de participar da CIRP. Que é bom, gente, a gente frisar o seguinte, todos os diretores da CIRP trabalham voluntariamente, a gente não ganha um centavo. E a gente por que a gente faz isso? Em prol da nossa cidade. Sim. Sim. Né? Porque a partir dos associados a gente está ajudando no desenvolvimento de toda a nossa cidade, de toda a nossa região. Sim. Então, é interessante, é importante vocês falarem um pouco, né, disso, quando a gente compartilha, para as pessoas escutarem e também se motivarem Que é a possível, isso. né? Se motivarem e falar assim, quero participar também, quero ajudar, né, através do Rotary, através da CIRP, tem tantas outras possibilidades, né, porque é isso que faz a gente também aprender, crescer, evoluir e viver, né, e viver. Você sabe, uma vez eu ouvi de uma pessoa o seguinte, ó, se você quer dar uma atividade para alguém, dê para alguém que é um culpado. Exatamente. Você imagina quem você ouviu. Porque ele vai dar, ele vai dar um jeito de Vai dar um fazer jeito de logo encaixar, eficiente, sim. porque ele tem que partir Sim. para outra. Exatamente, exatamente. Ela é muito verdadeira, essa frase é muito verdadeira, né? Aham. E a gente sempre... E assim, a vida é essa, né? A nossa vida é essa. Sim, sempre. E eu queria saber, assim, de que vocês falassem um pouquinho dos outros negócios também, e como que vocês fazem para dar conta de tudo, né? Porque a escola, eu não consigo nem imaginar. Na demanda Não que consigo é, nem né? imaginar, porque essa coisa das mães da família que vocês citaram é real, Sim. né? Real. Ainda mais com o pititico, meu Deus do Que céu. é uma demanda, né? Uma demanda Nossa. imensa. Muitos detalhes. E os outros negócios, como vocês encaixam, o que vocês também Como que a fazem, gente quais faz? são os outros negócios aí que vocês administram? A grande questão é essa, né? Poder dividir, né? Poder saber quem que vai fazer o quê. Então, assim, a questão da escola, a Érica é soberana ela que domina essa questão de falar com os pais, falar com o funcionário, contratação. Eu só fico na retaguarda, assim, olha, podemos fazer isso, podemos fazer Dá o aquilo. suporte para ela. Suporte para ela. Eu Isso. digo assim, olha... Mas a palavra final quem dá? Ela? É ela, com certeza, né? Não vou nem fazer um tipo aqui, combinar. Pois é.
Não, inclusive Porque é naquelas importante também ter questões. esses combinados, Sim, né? claro E que pra é. dar certo o E dá tudo casamento certo, também, Não sabe? é? Porque exato, quando a gente mistura os papéis... Não, e é complicado. às né? vezes Vem não dá pra casa certo. com aquela Exato. questão Mas lá a da gente empresa. tem, né, não tem a menor dificuldade. A gente tem coisas que eu falo, ó, você resolve. O que você acha? Eu falei, não, isso aí você que resolve, que você tem mais E também, gabarito para quando isso. ela quer fazer alguma coisa que eu olho para aquilo lá e falo assim, puxa, isso aqui... Sempre eu acho muito legal. Eu acho muito legal, mas eu questiono até para ela validar, né? Isso é Se é legal. isso mesmo e tal. E tem coisa que eu falo, puxa, isso, olha para isso. E também ajuda, né? Quantas coisas Com você não certeza. mudou de Vocês ideia, dão pensava uma- assim, tava na empolgação. É. Falava, ó, isso tem aquilo. Sabe aquele advogado do diabo, né? Coloque isso acontecer isso e tal. Então a gente se equilibra muito bem. E eu faço essa parte de retaguarda, e que aí, de novo, dentro dessa questão da pessoa ocupada, você tem que se organizar, você tem que ter sistema, você tem que ter método, você tem que saber falar muito não, mas é muito não mesmo. Porque senão você tem ladrões do seu tempo a todo momento. Então eu sou assim, eu sou bem posicionado com relação a isso. Claro, com amor, com educação, mas eu falo, puxa, não posso. Sim. Não posso, não vou fazer, coisa e tal. E também, aí vão vindo as coisas que você olha, puxa, isso é legal. Mesmo que isso vai me demandar um tempo maior, eu vou ter que, né, me virar um pouco mais, mas eu penso, puxa, isso é bacana eu estar, né? E aí, nessa trajetória, quando eu contei a história do posto de gasolina, que a gente ficou durante 4 anos e meio, porque o sócio era eu e a Érica. Agora pensa, Érica grávida, eu com um posto de gasolina numa cidade próxima, mas não em Rio Preto. Então eu saía bem cedo, né? E até o que tem que contar aqui agora, a Érica grávida da Pietra, e ela acordava junto comigo e fazia café da manhã para mim, 4 horas da manhã. Grávida. 4 Isso eu tenho horas que da manhã. dar esse crédito. E lá, Muito. Baita do crédito. e tocava tudo, voltava à tarde da noite. Aí eu vendi e fui fazer uma coisa que eu tô até hoje, são 15 anos, que eu sou representante comercial de um produto alimentício que é a farinha de trigo. Que legal. Então, vendo farinha de trigo para indústria, para padaria. E que é completamente diferente da escola. Completamente diferente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo exercitar toda essa minha veia de negócio, né, de venda, de marketing também e tal. E aí o tempo foi passando, a gente tinha esses 2 negócios. Numa das feiras que a gente vai todo ano, que é a Educar, a Beth Educar, e olha que engraçado, os filhos já estão vindo, né? E nessa feira a gente tinha levado, acho que foi a primeira vez que a gente levou os 4. Que Isso. legal. Se encantaram. Se encantaram e acharam o máximo. E a gente estava cansado, vindo embora, assim, passamos num stand que tinha lá uma universidade EAD. Foi até ele que é quem viu, poxa, olha isso, a sua cara. Eu falei, não, vamos ver. Aí fui lá, conversei, falei, puxa, realmente é uma possibilidade. Então a gente montou um polo da FMU, Universidade EAD, Legal. já fazem 2 anos. Então a gente conseguiu... Aqui em Rio Preto. Aqui em Rio Preto, no Shopping Plaza. Que legal. Então a gente conseguiu juntar as duas coisas, assim, ter uma escola, né, que é infantil, que é a primeira infância e tudo mais, e ter uma universidade que Muito pode... legal. Das duas pontas. Das duas né? pontas, né? E se dois- conectarem, né? Assim, Isso. consegue. Tem a questão da educação, né? Então, esse é o ponto. principal, a educação Sim, consegue sim. fazer essa Esse é o ligação. ponto, né? Tá junto. Muito bom. Excelente, excelente. Eu queria. Eu tô falando bastante, né? Você pode fazer Eu também. Eu acho que não, tá fluindo. Quando a conversa tá boa, eu nem Fica só na ouvindo. observação, Só. né? Eu queria perguntar uma coisa, essa questão que vocês falaram um pouquinho, mas como que é essa conexão mesmo de vocês? Porque a gente sabe que casal, trabalhar junto não é fácil, né? Essa coisa de misturar os papéis não é fácil. Uhum. E há muitos anos, né? Sim. Assim, a gente tá falando quantos anos de casado? Vocês falaram 24. 24 anos, mas 4 namorando, é isso? É. 26 anos juntos, 4 filhos, que também não é brincadeira, né? Hoje é a exceção da exceção. Sim. Não sei se vocês viram Exceção. a palestra Todo mundo- do Gibó de música cada vez Diminuindo, eu a olhando quantidade de filhos. das famílias, o as tamanho das famílias famílias, diminuindo, né? Sim. né? E assim,
E aí, com tantos negócios acontecendo e vai participando de tanto, como que é o dia a dia? Como que é lidar com tudo isso? Fala Como que é você sobre isso. essa administração aí? Assim, é bem corrido, né? Da hora que acorda até a hora de deitar. Bem cedo. Bem Acorda cedo. cedo. Mas eu acho, assim, a essência de tudo, assim, é o respeito, né? O amor em primeiro lugar e o respeito mesmo, de saber o momento de falar, olha... Concordo, né? Mas acho que poderia ser assim. O Nelson tem uma personalidade mais firme, assim, mas eu consigo tudo 100%. Maravilhoso. Com o meu jeitinho, tudo. Então, às vezes, eu sei a hora que dá para falar, a hora que... Não, acho que agora eu vou esperar um pouquinho depois. E sempre dá tudo certo, não é, Gatinho? Sim. Não, eu acho que a questão é essa. Você tem que ter essa questão do respeito. Sim. E saber o lugar de cada um, né? Por exemplo, ela é pedagoga. Eu tenho as minhas visões, os meus palpites sobre pedagogia, eu tenho, né? Pela minha experiência, não em pedagogia, mas experiência de vida. Mas quem tem a formação, a técnica e a vivência é ela. Uhum. Então, se ela está falando alguma coisa nesse sentido, poxa, eu até pondero algumas coisas, mas ela que tem que decidir. O contrário também por exemplo, se eu estou falando uma questão financeira, olha, eu fiz o cálculo, isso tem que ser assim. Eu me lembro exatamente de uma conversa sobre isso, sobre a questão de descontos. Por quê? Inclusive, isso é um tema para as escolas. Eu tenho uma consultoria que fala muito sobre isso. Todo negócio, e a gente tem uma cultura, todo negócio tem essa questão do desconto. E a escola, principalmente. Através dos números, eu mostrei. A gente não pode dar desconto e a gente também não fazia aquele negócio, aumento para dar o desconto. Falar não fazia o desconto. Então, nós tínhamos a nossa base de custo. Desconto de adimplência. A margem que a gente tinha que ter e era aquilo. E a gente tinha a nossa entrega. Então, é assim, como se fosse um produto. Olha, esse produto custa tanto. Tem como ser menos? Não tem, porque esse é o valor. E só que para ela era muito difícil entender, porque ela estava na frente dos pais, né? E porque eu sou muito a questão emocional, né? Eu sei bem a razão. Então, uma das questões que esse que dá equilíbrio certo também é isso. Quer falar, mas olha isso. Mas aí nós falamos, isso, como que a gente vai entregar uma coisa? Tá saindo da onde isso, né? De algum lugar vai ter que sair, né? Aí eu dava aquela organizada e falava, realmente, mas vou de outro jeitinho. E sabe o legal de entender? Que hoje, muitas vezes, até inverte. Ela fala assim, não, que não sei o quê. Fala, mas se a gente fizer isso. Por quê? Porque ela entendeu que, olha, para eu entregar tudo que eu tenho aqui, essa estrutura, essa qualidade. E teve uma das coisas que aí eu também acabei tendo um olhar assim dessa questão da qualidade. Se a gente começa a fazer nessa forma, vamos ir, e aí você não consegue entregar aquela qualidade, você não consegue mesmo. E você olhando a Pequetitus antigamente e agora, com muita propriedade, evoluiu, né? A questão da evolução e do que a gente realmente 100% entrega, assim, com muito gabarito mesmo, né? Com maestria mesmo. Excelente. Eu perguntei, porque assim, tem várias, né? Tem várias empresas que o casal que toca, e a gente sempre escuta muito isso mesmo, que é a importância em separar os papéis também. Sim. Né? E assim, a Érica é responsável pelo pedagógico, então você pode até dar a sua opinião, mas é ela que vai dar a catada final. Exato. Né? E você vem com todo o seu know-how, todo o seu conhecimento em gestão, que a escola também precisa muito. Sim, né? E aí um vai complementando o quanto isso é importante. Sem dúvida. Eu queria... A gente já tá... Não sei, me perdi aqui com o tempo, acho que já estamos finalizando aí. Mas eu queria... Não podemos deixar de perguntar essa questão que a gente está vivendo hoje, né, dessa mudança toda tecnológica, dessa questão da inteligência artificial, o quanto isso está impactando o negócio de vocês, o quanto isso vocês acreditam e já inseriram no negócio, ou vocês entendem que não, que está tudo certo e que hoje não teve nenhuma mudança com relação ao negócio. Sim. Com isso que a gente está passando hoje da tecnologia. Vou falar uma parte, Pode você falar. complementa aqui, porque é engraçado isso, né? Quando em 2008, quando a gente construiu a nossa nova unidade, eu, na minha visão,
de investidor, assim, por exemplo, a gente tem que fazer uma questão tecnológica. Então a gente comprou uma lousa digital. Lousa digital, até hoje é raro de se ver. Aquela lousa que e você... é cara pra caramba, cara pra né? caramba. É um investimento altíssimo. Eu vou te falar quanto foi o investimento. Comprei uma lousa digital, compramos 15 notebooks, daquele notebook que ele podia cair no chão. Chromebook. Molhar. Lembra do projeto isso, OLPC? Você que era era um notebook pequenininho. por criança. Os Estados Unidos tinha esse projeto e Sim, o governo brasileiro sim, chegou a adotar. sim, Comprei sim. 15. Compramos um projetor, fizemos uma sala de multimídia, aderimos a um portal, na época era Positivo, hoje nós somos Mackenzie, na época era Positivo. Tá. Positivo tinha o maior portal em língua portuguesa, com uma infinidade de coisas. Escrevemos livro, os alunos através do portal. Pergunta quanto que os pais valorizavam isso. É legal, achavam legal. Por quê? Porque a gente tinha uma essência de cuidar de criança pequena. Então, o que eles queriam? O que a mãe queria? Cuidado. A mãe queria assim, olha, é bom que ele aprenda inglês? É bom. Hoje até mais, né? Mas naquela época, estou falando 2008, tá? E eles achavam legal, mas eles queriam que a criança fosse bem cuidada, fosse alimentada, tivesse tudo ali, aqueles estímulos e tal. Então, o tempo passou. Hoje, obviamente, com essa geração de professores, eles super usam a lousa. Os notebooks não é nem tanto mais, porque a gente também foi entendendo a questão das telas. Então, assim, dentro da escola a gente não trabalha com tela, com tablet, com nada. A gente tem uma política lá dos espaços, até depois você fala sobre isso. E a gente entende assim, o mundo está modernizando? Sem dúvida, e a gente está acompanhando ele. A inteligência artificial, a gente está começando a entrar nessa área, mais para as questões de marketing, mais para as questões assim, que não tanto pedagógicas, né? Mas a gente entende que a gente precisa dar para essas crianças o que não está tendo. O que é? Aproximação, carinho, amor. Trabalhar em primeiro plano a inteligência emocional. Tirar essa questão né? da dopamina fácil, né? Exato. Isso. Brain rot, né? Esses conceitos. Exatamente, porque assim... até a Érica não falou sobre isso, mas a gente fica muito mais tempo com as crianças do que a própria família. Nossa. Uma criança que chega às 7 horas da manhã, vai embora às 6h30 6h30 da É tarde. muito sério. e chega em casa quase dormindo, olha quanto tempo que os pais ficam com essa criança acordada. E aí é interessante, né? Assim, vocês colocando isso, hoje é o problema que nós temos nas empresas, né? Exatamente. Qual que é o problema hoje da nossa vida adulta? É essa questão Do emocional. saúde mental. 100%. né? E aí as pessoas ainda estão preocupadas só com Não dá. as famosas soft skills, que são os Exato. problemas. Exato. E a Não gente são as trabalha isso na hard, escola. né? Porque assim, Trabalho. precisa saber, lógico que precisa fazer, mas dá muito mais fácil treinar. Treina. Agora, se a gente começa a trabalhar isso desde pequenininho, para eles olha, faz vai parte ser do outra dia a vida, dia. outro Exato. mundo, né? Saber esperar, aguardar. Os pequenininhos lá, criança que é de 2 aninhos, a gente trabalha muito mindfulness, yoga, e essa abordagem que a gente explora bastante da inteligência emocional. Às vezes alguma criança perde a estribeira lá, fica agitada, aí o amiguinho vira e fala assim, vamos cheirar a florzinha e assoprar a velhinha, agora cheira... E aí acabou ficando meio que um clichê, né? Um clichê lá, um mantra na Pequetice, é muito bonitinho. Aí a mãe outro dia falou, tia Érica, foi uma gozação esse final de semana. Não sei o que aconteceu lá, eles estavam torcendo jogo de futebol, isso, aquilo. E aí viu, o tio ficando bravo, e o outro... E aí uma das crianças chegou, falou, olha, mãe, pai, vamos cheirar a florzinha, só para ver. Foi muito bonitinho. Que é uma coisa da cultura Uma criança de mesmo, 2 anos, aprendeu na né? escola. E a cultura da escola, Sim, né? sim. Que isso reflete, Sem reverbera, dúvida. né? Não é? Reverbera. Pra família. Você está ajudando a família também, de Exato, certa forma, né? E que muitas escolas, muitas famílias hoje, acho que precisam também de ajuda, né? Bastante. Olha, você sabe que outro dia a gente ouviu falar sobre isso, né? Por que não tem uma escola para pais, né? Rapaz, A gente tem essa necessidade, não tô falando como mãe. Sim, né? sim. Como é importante. Porque acho que muitas vezes não vem com manual, né? Não vem com Não vem manual, com com manual. controle remoto. Nem um botão liga e desliga. Nós temos uma sala. Um mudo, né? Não é? Pode chorar. Nós temos uma sala lá na escola que chama Paranopatia. Snozelém. E aí, sempre que eu vou apresentar esse espaço, né, que é a parte de trabalhar atenção plena, de relaxamento, e as mães falam, não tem um espaço desse, uma horinha para a mãe vir aqui todo dia e ficar
Ela tem umas Legal. cores Que diferentes. legal, que legal. O Cezinha se Você apaixonou. você foi lá, né? Eu não fui, eu preciso É. conhecer, eu preciso Então, conhecer. vamos marcar. Todo Sim. mundo se apaixonou. Gente, que delícia de papo. Que bom. Que importante. Eu primeiro quero dar os parabéns para vocês pelo prêmio. Os parabéns principalmente por tudo que vocês construíram, né? Obrigada. Por essa história e ajudar tantas pessoas, né? Tantas crianças Sim. sendo transformadas, Uhum. mesmo, né? Porque vocês participam de todo esse processo e o quão é importante, né? O Essa quão é primeira importante, infância, Sim, que realmente vocês estão cuidando do bem mais importante da família, Sem né? com dúvida. Que certeza. é o... A E joia alicerce, rara. né? A responsabilidade, base de tudo exato. ali, que é a primeira E eu infância. escutava tanto isso, né? Quando meus filhos eram pequeninos, falou assim, não, mas não tem problema, não precisa investir. Eu falei assim, como não? É o mais importante. É agora, né? né? Agora Primeira que tem que infância. investir. É o né? início de É o tudo. início de tudo. Sim, A base. sim. Então, parabéns. E gostei muito, viu, Érica, de Agradecemos. conhecer um pouquinho Obrigada. mais de você, Eu que que você conhece há agradeço. pouco. Muito parabéns. E muito bom te ter Que junto bom. lá na CIRP, viu, Muito Nelson? obrigado. E obrigada, em nome da entidade. Te agradeço aí por você estar junto e estar compartilhando e doando o seu tempo, né, para transformar aí os núcleos, porque eu acho que através dos núcleos a gente consegue fazer muita coisa e ajudar muitas empresas a crescer e evoluírem, que é o nosso foco, Propósito. nosso propósito como entidade. Sem dúvida. Né? Cezinha, É isso aí. Eu acho que, assim, uma coisa que eu não esqueci de comentar, o nome de vocês, da empresa, é muito assertivo, né? Acho que Isso não é sei se lindo, conseguiu né? Dá vontade. registrar a marca, o logo, mas é muito assertivo. Porque todo mundo, a gente usa essa expressão, né? É o pititico. Um detalhe, a gente até hoje, a Érica tem o O esboço, desenho, o esboço do desenho. Ela quem Eu fiz desenhou a própria mão. os Legal. bonequinhos. que legal. Até Que na legal época lá pra do nosso evento, a gente fez até um vídeo falando sobre falando. isso. Que legal. Maravilhoso. Mas é isso. Muito obrigado pelo Eu convite, agradeço. A gente gente. agradece a oportunidade. Foi ótimo estar A aqui gente com vocês. agradece. Muito obrigada. Gente, obrigada a vocês. É sempre importante a gente saber o que vocês estão achando. Até o próximo, para mais um ACIPcast. Muito obrigada.